Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu estou aqui no meu escritório fazendo uma série de planejamentos aí para o Clube dos Produtores de Trilha, que está inclusive com as inscrições abertas, basta você conferir aí a página explicativa, conhecer um pouquinho do clube. O clube fica dentro do aplicativo da indústria da música e já começou as suas atividades. A gente está muito feliz de trazer para o mercado coisas diferentes, né, do negócio da trilha sonora. E conversando pelo WhatsApp com uma das pessoas que entrou, ele ficou com uma dúvida do pagamento e tal, e aí ele acabou escrevendo algumas coisas ali que me fizeram refletir, né? Escreveu um textão, gravou um áudio, eu acabei escutando quando estava voltando ontem à noite do meu escritório. Existem muitas pessoas, né, e não vou ficar falando exatamente do que ele disse, mas existem muitas pessoas como ele que fazem muitas coisas para ganhar dinheiro, né, e trabalham com música e às vezes até têm um emprego e ficam girando nessa roda dos ratos constante de se eu trabalho lá, eu não tenho tempo para produzir, se eu não tenho tempo para produzir, eu vou continuar trabalhando lá. Esse é um primeiro ponto que muita gente acaba passando e que não consegue sair dessa roda aí, fica nela muitos e muitos anos e não consegue tomar uma decisão por quê? Porque eu tenho que estar lá para ganhar dinheiro. Se eu não estou lá para ganhar dinheiro, eu não tenho. Então a gente acaba ficando, passando, né? Entra ano e a gente não tem resultado. Só que existe um período da nossa vida, né, e principalmente quando a gente vai ficando mais velho ali, dos 40 para cima, né, ou até mais, dependendo do que você já conquistou, do que você já fez, né, dos 40 para trás, que não dá mais para a gente ficar brincando e não dá mais para a gente ficar pulando de galho em galho, né? O mercado não nos aceita, se a gente não é conhecido ainda, vai ficar difícil de ser conhecido, se a gente não adotou uma postura de divulgar o nosso trabalho no Instagram, no YouTube, enfim, né, nas plataformas digitais, vai levar tempo. Então a gente custa a atinar para algumas coisas quando a gente não tem direção. E ele estava me falando exatamente sobre esse tema. Gevandro, eu tenho muita dificuldade de largar essa vida de autônomo, né? Eu trabalho 100% com música, a maioria das pessoas que eu conheço, inclusive, tem outro emprego, não trabalha 100% com música. Essa pessoa com a qual eu falei ontem, ela trabalha só com música, mas ela faz tanta coisa para que no final do mês dê o montante que ela quer que ele fica ali perdido, né? Então, sempre vai ter uma hora que você vai precisar juntar uma grana, né, para dar um passo diferente. Ah, Giovana, mas eu não consigo juntar dinheiro. Eu não consigo sair do meu emprego, eu não consigo juntar dinheiro para investir num curso, investir no Clube dos Produtores de Trilha, investir em qualquer coisa. Vai ter uma hora que você vai ter que abdicar de alguma coisa, você vai ter que reduzir as suas despesas de casa, você vai ter que juntar dinheiro um tempo, você vai ter que talvez até pegar um empréstimo. Enfim, a gente tem que ter um estalo de mudança em algum momento da vida antes que seja tarde demais para a gente não tomar uma decisão numa fase da vida errada. Porque se a gente toma uma decisão muito tarde, a gente acaba comprometendo o nosso futuro e os nossos resultados, né? Principalmente o resultado financeiro, que é o que muita gente procura, né? Sair de um status financeiro e ir para um outro. E sendo autônomo o tempo inteiro, trabalhando de várias formas o tempo inteiro, de maneiras improvisadas o tempo inteiro, ora dando aula, ora vendendo serviço, ora produzindo para alguém, ora... As pessoas passam a vida inteira no mercado musical, várias delas, e essa pessoa de ontem, ela faz isso também, né? Elas passam muitos anos da vida dela pulando de galho em galho porque não encontraram um norte. A dica que eu te dou é não só aquela dica teórica que muita gente fala, né, para você pensar como empresário, mas de você buscar conhecimento para aprender o que uma empresa do mercado musical precisa, né, para que você tenha o resultado que você está desejando. O que eu quero dizer com isso? Toda empresa vai precisar ser planejada. Então você tem que aprender a planejar a empresa que você quer abrir. Por que eu falo empresa? Quando eu falo empresa, as pessoas até várias delas até assustam, né? Mas não, é abrir um CNPJ, mesmo que seja uma empresa MEI, para você até certo ponto prestar algum tipo de serviço
porque muitas pessoas e muitas empresas vão querer a sua nota fiscal. Então você precisa planejar o que você vai ter de estrutura, você vai precisar especificar o seu nicho para não trabalhar com tudo, né, para todo mundo. Você vai precisar montar algo, se você ainda não tem uma empresa, para se estruturar, para montar em relação à parte física e uma série de coisas. Então tem a fase ali de planejamento, muito importante. Depois você vai precisar cuidar das principais áreas dessa empresinha, né? A indústria da música é uma empresa pequenininha de uma pessoa só, mas você vai precisar cuidar de marketing, de vendas, de produzir a sua música, do pós-venda, do financeiro, vai precisar cuidar do seu networking. Então tem algumas áreas que mesmo pequenininha você vai precisar, né, girar ali o pratinho, que é essa área, com uma certa frequência, umas áreas mais, outras menos, né, umas mais frequentemente, outras menos, para que você dê conta dessas áreas que é a sua empresa, para você não deixar o seu negócio capenga, porque a grande maioria foca em produzir trilha, sei lá, prestar o serviço, ou seja, no serviço ou no produto. E não é assim que a banda toca, né? Por mais autônomo que você queira ser, quanto antes você se organizar enquanto empresa, aquilo que você faz, né, tem que ter cara de empresa, algumas coisas que uma empresa tem você vai precisar ter, a depender do nicho que você escolha, você vai precisar ter alguma estrutura para mostrar para o mercado que você é realmente profissional e sendo profissional você consegue entregar. Senão você vai só acreditar que você é um bom músico, um bom produtor, vai querer ficar mostrando isso para o mercado, mas o mercado não vai ver, porque, como eu falo lá no Clube dos Produtores de Trilha, inclusive falei isso na Masterclass de ontem, posicionamento não é aquilo que eu quero que o mercado veja, é aquilo que o mercado está enxergando sobre mim. Então, por melhor que você seja músico, produtor, qualquer coisa, e que a sua música seja maravilhosa, se você não for visto, você não vai ser lembrado, e se o mercado não tiver te vendo da forma como você quer ser visto, muito provavelmente você não vai ser comprado. E aí, obviamente, tem outras coisas para serem feitas. Mas existe um momento muito importante que você precisa virar essa chave para sair, né, dessa vida autônoma, né, desorganizada, desestruturada, para uma vida organizada, para uma vida com uma cara de um negócio, que uma hora vai virar uma empresa até mais organizada ainda. Pense aí nesse momento para você e reflita de forma que não seja tarde demais. Não deixe tanto tempo passar para que você oriente a sua carreira ou a sua empresa, se você já tiver uma, de novo, mesmo pequenininha, na direção que você precisa, estudando, criando habilidades em marketing, em vendas, em pós-vendas, em network, em finanças. A gente precisa conhecer pelo menos um pouquinho das áreas, né, de um home studio. Vou chamar assim, né? Porque uma carreira de qualquer profissional é como se fosse um home studio. Precisa ser uma empresa, precisa ter aquelas principais áreas, obviamente com alguns ajustes ali, né? Mas a título de didática aqui, vamos adotar dessa forma. Então, se você quer ter um home studio, principalmente para você fazer o que eu faço, que é produzir trilha e vender sua trilha em mercados diferentes, para empresas ou para pessoas, no meu caso mais para empresa hoje em dia, né? Mais para contratos empresariais, você vai precisar se estruturar. Quem vai te comprar precisa te ver profissional, precisa saber que você tem uma empresa, senão, né, não consegue dar nem nota fiscal, mas você precisa, porque uma empresa precisa ter uma pessoa por trás. Pessoas compram de pessoas. Se você não é visto inicialmente como uma empresa, só como um profissional que faz trilha, muito provavelmente você vai ser visto de forma limitada e aí, não sendo enxergado, né, pelo mercado como um empresário também, a não ser, né, e não apenas como um artista, você vai ficar devendo para si mesmo a chance de colher outras oportunidades no mercado. Então, pense aí qual é a hora que você vai precisar atinar para dar esse salto e sair da vida autônoma, caótica, desorganizada, fazendo tudo para todo mundo, para se organizar, para que essa organização traga estrutura, traga sistema, traga coisas que você vai fazendo e se acostumando na rotina, para que isso, com o tempo, traga o resultado que você quer. Eu sei que isso não é rápido, eu sei que isso para algumas pessoas pode até ser complexo, mas acreditem em mim, não é.
É muito mais fácil você aprender a colocar certas coisas em prática, do mesmo jeito que você aprendeu a tocar violão, a produzir, a utilizar uma DAW para produzir a sua trilha, você pode aprender, inclusive, a fazer gestão disso tudo de uma forma tranquila. E essas e outras coisas, obviamente, é o que a gente trata, né, e vai tratar lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha. Se você quiser um caminho mais claro, né, para ajustar a sua vida agora e a sua vida futura, aprendendo sobre os mecanismos de negócio da trilha, né, essa é uma oportunidade muito boa, porque do fundo do coração tem muita gente que reclama que não tem essa oportunidade no mercado brasileiro. E as coisas precisam ser feitas, obviamente, de uma forma profissional, para você conseguir colocar sua trilha no mercado e para você conseguir vender, né? A gente trabalha muito, né? E quem tem 2 empregos ou tem um emprego e quer trabalhar com trilha sonora e quer fazer as trilhas nas horas vagas para fazer uma segunda renda e tal, mais ainda, né? E fica se sentindo sobrecarregado, não tem tempo, não ganha dinheiro, porque não está conseguindo virar a chave. Pode ser que para essas pessoas demore um pouquinho mais, talvez alguns meses a mais, 1 ano, 2 anos, enfim, mas é preferível você investir 1 ano ou 2 nos seus conhecimentos, mesmo que de forma devagar, para você chegar lá em 1 ou 2 anos estruturado, sabendo o que você faz, do que chegar lá em 5, olhar para trás e falar, estou no mesmo lugar, estou fazendo da mesma forma, estou com os mesmos problemas, continuo sem dinheiro, continuo trabalhando para todo mundo, fazendo tudo. Então, dá uma pensada aí, porque sempre vai ter uma fase da sua vida que você vai precisar se estruturar. Se estruturando é que você vai ter a chance de colher as oportunidades do mercado que vão aparecer. E lá dentro da comunidade, obviamente, a gente vai falar de várias coisas como essas, né, das oportunidades que estão acontecendo, temas do mercado offline, temas do mercado online, temas de tudo aquilo que acontece no mercado da trilha sonora para que a gente possa sair da mesmice, né, e trilhar a nossa jornada, porque a sua é diferente da minha, sua música é diferente da minha, seu nicho é diferente do meu, seu estilo é diferente do meu, sei lá, a qualidade da sua música é diferente da minha, eu conheço pessoas, você conhece outras, só que a gente não pode deixar essas oportunidades que aparecem passarem, porque se elas passarem, muito provavelmente vai chegar lá na frente e a gente pode se arrepender, e como a gente fala lá em Minas, o trem só passa uma vez. Então, te convido, né, para você conhecer pelo menos o Clube dos Produtores de Trilha. Baixa aí o aplicativo, ele é gratuito. E mesmo que você não queira entrar, conheça lá tudo que a gente está oferecendo dentro do aplicativo. Né, o link que eu vou deixar aqui é para você instalar o Clube dos Produtores de Trilha, caso você queira saber sobre ele. Basta você clicar lá no banner que tem em cima na parte superior lá do aplicativo. O aplicativo é de graça, você, né, tem um vídeo aí na internet, inclusive no YouTube, para você, de como você faz para baixar, de como você faz para utilizar e assim por diante. É bom que você comenta lá como é que estão o que você está achando aí do aplicativo. É muito importante eu saber a estrutura que a gente está montando para dar um melhor para os nossos membros lá do clube, para os nossos alunos, enfim. Dar uma estrutura legal para as pessoas faz com que as pessoas consigam, obviamente, né, não só ver vídeo, mas escutar um áudio, baixar um arquivo, ler um playbook, um livro e assim por diante. Tá bom? Pensa nisso que eu falei, porque é importante. Eu não quero ver, ou pelo menos não gostaria de ver você como essa pessoa que eu vi ontem, arrependida de estar com mais de 40 e tantos anos e ter deixado para trás oportunidades que não voltaram. E aí agora fica muito mais difícil tomar uma decisão porque a vida passou. Você tem filho, você não tem tempo, você tem uma série de outras coisas para relevar e está deixando essas oportunidades talvez de lado. Grande abraço, te vejo lá no Clube dos Produtores de Trilha. Tchau, tchau.